E, por exemplo, quando nós vamos para, vamos dizer assim, Alien, Alien também trabalha, o Alien também trabalha muito com aspirações sexuais e de gênero. O xenomorfo, o design do xenomorfo foi feito por um homem que ele viu duas mulheres trans em uma orgia, tá? Essa história é real. Ele viu duas mulheres trans em uma orgia. E ele. Essa imagem nunca saiu da cabeça dele, toda a arte dele desde então foi baseada nessa experiência dele. É, o xenomorfo é baseado em uma ideia de profundamente sexual, profundamente sexualizada. Ele também tava, ele só viu, ele também tava lá, ele só viu o rolê, sabe? Foi intenso pra ele. Desde então ele nunca mais esqueceu essa experiência. É baseado em uma experiência extremamente sexualizada, em experiência extremamente sexual pra ele. E isso forma o xenomorfo. E o xenomorfo, parte do horror dele, de Alien, em como ele quebra algumas expectativas. Parte do horror do xenomorfo é através da expectativa de gênero e sexual. No primeiro Alien, o xenomorfo. No primeiro Alien, todos os aliens, o primeiro Alien, o Facehugger, aquele bicho lá, ele é tão assustador por causa que ele está enfiando um objeto fálico na garganta das pessoas. E a primeira vítima do Alien é um homem. E ele é um homem que dá a luz. Tipo, um homem dá a luz em Alien. A primeira vítima do Alien é um homem que dá a luz. E isso é, de certa forma, um horror. Sabe? Ele dá a luz a um alien, a uma criatura lá horrível, mas ele dá a luz. O bicho sai do peito dele, o bicho sai de dentro dele. Sabe? E, e todo mundo tá horrorizado com isso. E essa analogia vai. Essa analogia se reproduz em todos os aliens, em todos os filmes da franquia. A Ripley, quando ela é infectada pelo alien, tem todo um paralelo dela já ter engravidado, dela ter perdido o filho. Do alien híbrido lá, ver ela como mãe. Sabe? De, por exemplo, muitas vezes tem toda essa questão dela. No dela ter dessa cruzamento entre a ideia da gravidez dela ter isso, de por exemplo, em Prometheus, o filme é ruim, mas uma das melhores cenas de Prometheus, que é uma cena genuinamente boa, é quando que é uma cena construída pelo filme. Prometheus é um filme ruim, tá? Prometheus não é muito bom, mas esse conjunto de cenas é um conjunto genuinamente bom de Prometheus, aonde ela conversa com o marido, ela não quer ter filhos, o robô sabe que ela não quer ter filhos. O robô vai, coloca o suco do alien dentro do copo dela para que ela bebesse e ela fica grávida daquilo. E depois ela quer tirar este bebê e eles negam para ela. Eles negam. O poder nega ela tirar este bebê, essa criança, essa criatura dela, esse parasita dela. Tipo, lá é um parasita, mas é alegórico, gente. Tô falando de alegorias, é claro. Mas ela é violada pelo robô, o robô contra a vontade dela a engravida, e ela quer retirar esta coisa de dentro dela, e eles o negam ao ponto de que ela tem que ir lá sozinha e tirar. Ela tem que ir lá sozinha e tirar. Ela tem que ir lá sozinha e tirar dela. Sabe? E isso é importante, essa alegoria, ela continua constantemente nos filmes do Alien. Até Alien vs Predador tem um pouco. Apesar de Alien vs Predador ser uma merda. Mas enfim, não tem muito o que falar não. E aí a gente já pegou horror, e a gente já pegou tudo isso. Mas gente, quando nós estamos falando de gêneros, existem muitos. E um gênero muito comum em ficção científica é o punk. E eu tava falando do Alien. O Alien é um gênero, é perto de o que a gente chama de horror de ação em ficção científica. Ele é horror,
Ele tem elementos de horror, mas muitas vezes é ação, muitas vezes você tá tentando entender. Ele é muito mais sujo, é o que a gente chama de gritty sci-fi, sabe? Ele é gritty, ele é sujo. As naves são feias, são sujas. Não é limpinha, bonitinha igual em Star Trek, por exemplo, que é utopian sci-fi, que é o utopianismo, ficção científica utopiana. Ele é sujo, é o que a gente chama de ficção científica suja. As naves são sujas, são feias, são quadradas, sabe, são agressivas, são cheias de pontas. Enquanto, por exemplo, se a gente for ver uma nave de Star Trek, ó, uh, Star Trek, nós temos aqui, por exemplo, peraí. A gente tem aqui, as naves são limpas, as naves são mais suaves, são curvadas, elas são mais agradáveis. Enquanto, por exemplo, a nave do Alien, ela é tipo toda cheia de ponta, ela é agressiva, ela é violenta, ela é claramente muito mais, sabe? Você pode ver assim, ó, que mesmo a nave dos precursores lá, ela mesmo ela sendo menos agressiva, ela ainda é agressiva, ela ainda é cheia de pontas, ela ainda é estranha, sabe? Aqui nós temos, por exemplo, Nostromo, olha só, é cheia de ponta, é agressiva, é feia, ela não é esteticamente bonita, igual. E se você. Enquanto isso, vamos pegar aqui uma. ah, Enquanto isso, se você for em Star Wars, por exemplo, elas são bem mais pontudas, mas elas ainda têm um design, elas ainda têm um fluxo, sabe? E isso diz muito, a estética do que você está construindo ainda diz muito sobre ficção científica que você está construindo. Mesmo em Star Wars, elas ainda sendo cheias de pontas e tudo mais, elas ainda têm um fluxo, elas ainda têm curvas, elas ainda têm um design. Enquanto em Alien, não, elas são totalmente porra louca. Aquelas naves parecem realmente prisões. A Nostromo parece uma prisão. A Nostromo parece uma prisão. Tipo, essa porra parece uma prisão. Olha essa merda. Tipo, serião, olha essa merda. Isso aqui parece uma prisão. Ela é feita pra parecer isso. Sabe? Essas naves são feitas pra parecer agressivas e, sabe, e erradas e, sabe, e sujas.